E então, pessoal, o que é meditação? Na aula de hoje a gente vai avaliar esse termo que tem tanta informação incorreta e tanta informação estranha espalhada pelo mundo agora sobre ele. Todo mundo agora virou coach de meditação, todo mundo virou professor disso. E ninguém sabe exatamente o que quer dizer, porque cada pessoa fala uma coisa diferente, cada pessoa explica isso de uma forma diferente. Para os nossos termos aqui nesse curso, a gente quer saber o que o Buda queria dizer quando ele usava o termo meditação e de onde vem essa ideia. O que significa meditar e o que é para a gente fazer em termos práticos. Porque, né, não adianta muito a gente ter toda a teoria do mundo, por melhor que ela seja, e a gente não saber colocar ela na prática. A palavra meditação, que a gente usa aqui no Ocidente, particularmente em língua portuguesa, ela tem uma raiz latina, como a maioria das coisas. Ela vem do latim meditatio, que significa pensar sobre alguma coisa, de certa forma até refletir sobre alguma coisa. Curiosamente, tem uma teoria de que talvez a palavra meditação, com essa raiz med, tenha vindo de um idioma que a gente postula que tem existido, que a gente chama de proto-indo-europeu, que foi o idioma que deu origem às línguas da Índia e da Europa. É uma discussão teórica bem interessante para quem tiver interesse na parte linguística do assunto. Tem uma teoria que supõe que essa expressão med venha desse proto-indo-europeu, propondo que ela significa tomar medidas adequadas, o que é muito interessante, porque é de onde vem a palavra medicina, por exemplo, que tem essa raiz med, que seria de tomar medidas adequadas, no sentido da saúde. Agora, por que isso fica tão legal do ponto de vista da meditação, que a gente trata aqui no Cânone Pali? Porque, basicamente, em Pali, a palavra é bhavana, tá? Eu vou deixar escrito para vocês. Bhavana é a palavra que a gente usa no cânone Pali. E o que significa bhavana? Bhavana vem da raiz bhava, que é uma das coisas que nós vamos discutir em muitos detalhes numa próxima aula. O que isso quer dizer? A gente traduz normalmente como desenvolvimento, desenvolver alguma coisa. No caso, a gente está falando do desenvolvimento da mente. Então, a gente pode traduzir bhavana como desenvolvimento mental ou exercícios mentais. E bhavana, nesse sentido de desenvolvimento, é muito interessante. Por quê? Porque a meditação, o que nós chamamos de meditação, que o Buda chamava de bhavana, na verdade, é um tipo de exercício, é uma prática. É a mesma coisa que você ir para a academia com a sua mente. Em vez de você levar o corpo para um lugar onde você levanta peso e faz exercício aeróbico, você leva a mente para um lugar onde ela precisa ficar paradinha. Olha como isso é importante, pessoal. Do ponto de vista de exercícios físicos corporais, você melhora o corpo através do exercício, ou seja, você põe ele para se mexer. É assim que você melhora o seu corpo. Do ponto de vista da mente, o que deixa a mente forte é deixar ela parada. Então, o seu corpo tem a função de se exercitar. Ele se mexe, ele pega peso, ele corre, ele faz um monte de coisa. A sua mente, para ela ficar cada vez mais forte, ela tem que aprender a ficar parada. E você pode observar isso diretamente na sua experiência da realidade. Você não precisa do professor para te falar. Por quê? Porque para você começar a se exercitar é uma briga, é uma batalha. Você precisa sair do sedentarismo, você precisa reordenar a estrutura da sua vida, toda a maneira como a sua vida é organizada, para você poder começar a ir numa academia, fazer uma dieta. Então você precisa se mover. Agora, do ponto de vista da mente, a mente não para quieta. A mente destreinada, ela gosta de ficar pulando. Até mesmo a mente treinada, com um certo nível de treinamento, ela gosta de pular. Ela gosta de ficar correndo atrás de vários objetos ao mesmo tempo. Ela fica criando pequenos mundos para você habitar e você, destreinado, vai em cada um deles, porque parece uma coisa legal. É como se você fosse um coelho insano que fica atrás da comidinha, pulando mesmo. Você vai. Como se fossem bolinhas que se formam, como você vê em cartoon, por exemplo, no gibi da Turma da Mônica, forma uma bolinha de pensamento na sua cabeça,
Você entra dentro dela e de repente você está naquele mundo. Para quem já tem alguma prática de meditação e já observou isso, é assim que você começa a sonhar. No momento você está deitado na sua cama, no momento seguinte você está num lugar totalmente diferente, onde as regras da realidade que você está acostumado não se aplicam. Só que, curiosamente, todas as regras daquele mundo de sonho fazem perfeito sentido. Afinal de contas, eu não posso comprar uma maçã verde nesse mundo sem usar uma sandália de cabeça para baixo na minha cabeça. Simplesmente não faz sentido. Quando você acorda, é que você começa a ver que aquilo não faz nenhum sentido de verdade. Por quê? Porque naquele mundo as regras são totalmente diferentes. Então você opera através de regras totalmente diferentes. É isso que a gente faz na realidade. E é para isso que serve a meditação, para evitar que a gente fique fazendo isso o tempo todo. Por quê? Porque a gente arranja um lugar para a mente ficar paradinha, um lugar onde ela fica confortável. E pessoal, não se enganem. A mente precisa ficar confortável com o objeto, porque senão ela não vai ficar ali. Da mesma forma que você não vai ficar sentado em cima de um formigueiro, porque não é confortável, não é bom, não é legal, não é gostoso. Tá? Então você arranja um lugar para sua mente ficar paradinha e confortável, e aí você treina ela para sempre ficar ali. Agora, pessoal, não achem que isso é uma coisa sobrenatural, que isso é uma coisa que você faz assim só para alguns poucos escolhidos, porque isso é uma coisa que você faz 24 horas por dia. E você faz isso o tempo todo. Não é uma coisa especial. Esse é o funcionamento da sua mente. Ela fica pulando, mas quando ela acha um objeto que ela gosta, ela fica circundando aquele objeto, como se o objeto fosse uma flor e a sua mente fosse uma borboleta, que fica em volta dele de todos os lados, porque ela gosta daquilo, porque ela quer ficar ali. Um exemplo bem claro disso é quando você escuta uma música que você gosta e aquela música fica na sua cabeça o dia inteiro, porque a sua mente gosta dela, então fica circundando aquela coisa, fica circundando aquele objeto e trazendo ele de volta. A música já acabou há muito tempo. O que está acontecendo são ecos na sua mente que a sua mente fica reproduzindo, fica testando aquilo. Ela fica, nossa, aquilo é legal, né? E ela fica na sua cabeça o tempo inteiro martelando aquilo. A pior coisa é quando você escuta uma música que você não gosta, só que o ritmo fica martelando na sua cabeça do mesmo jeito. Aí você tem um tipo de aversão, que a sua mente fica tentando se livrar daquilo, só que o ato de tentar se livrar é o ato de pensar naquilo. Então você fica lá o tempo todo não querendo pensar, e o ato de não querer pensar, você literalmente pensa, porque você tem que fazer todas as combinações possíveis daquilo em que você não quer pensar. Por causa disso, a sua mente vai ficar infinitamente mordendo aquilo, girando aquilo. Outro exemplo muito claro, que é muito mais assim evidente para todo mundo, é quando você se apaixona por uma pessoa. Quando você se apaixona por uma pessoa, você fica pensando nela 24 horas por dia. Esse é o sinal mais claro de que você está apaixonado. Você não pensa em outra coisa que não seja aquela pessoa. Você está trabalhando, a qualquer momento que a sua mente tem uma abertura, ela volta para pensar naquela pessoa. Você está escutando uma música, você está dirigindo, você está fazendo comida, limpando a casa, não importa o que você está fazendo. Abriu um espacinho, a sua mente voa de volta para aquela pessoa. Ela produz aquela imagem mental e ela fica ali, circundando, pensando em todas as qualidades maravilhosas daquela pessoa. Ai, o rosto, ai, o cheiro, ai, o nariz, ai, o dentinho torto, e assim por diante. E a sua mente fica lá, curtindo aquilo. A mesma coisa acontece com a meditação. A diferença é que, como você está fazendo isso manualmente, você tem a impressão que é uma coisa assim, totalmente impossível ou até artificial. Por quê? Porque você acha que o tipo de paixonite ou o tipo de gostar de uma música é uma coisa que acontece, entre aspas, naturalmente. Você só deixa acontecer. E agora você vai ficar com aquela música na cabeça. Agora olha como isso é interessante. Tudo isso, essa é uma das grandes descobertas do Buda,
Tudo isso que a gente acha que é natural, na verdade, é artificial, porque é a gente que faz. Só porque a gente faz uma coisa de uma maneira que a gente não percebe, não quer dizer que não é a gente que está fazendo. Lembra da aula sobre karma, onde a gente falou que só porque uma coisa é feita no piloto automático não te isenta do karma que ela produz? Pois é, a mesma coisa acontece aqui. Só porque a sua mente faz as coisas no piloto automático e você vai com ela, não quer dizer que você está isento. É você que está fazendo. Tem uma parte da sua mente que produz a imagem, que produz a lembrança, que produz a fantasia, e aí ela oferece para você. E você, totalmente destreinado, como 99,9% das pessoas na história da humanidade, então não se sinta mal por isso, todo mundo é assim. Ela produz esse ambiente mental para você e te oferece. Só que ele não oferece assim: olá, você gostaria de entrar neste mundo? Não é assim que funciona. Se fosse, ia ser muito fácil meditar, porque era só você clicar não para todos. Né? O que acontece aqui? Vem uma imagem, ou um objeto, ou um som, ou um cheiro, ou uma lembrança, ou um conceito, ou uma palavra. Qualquer uma dessas coisas aparece para você num nível quase subliminar, ou seja, bem no intervalo entre o seu consciente e o seu inconsciente. Aparece isso ali e de repente você engaja naquilo e vai embora. É literalmente, pessoal, para fazer uma analogia aqui bem literal, como se aparecesse um portal de teletransporte para você. Para quem já viu o Doutor Estranho, aqueles portaizinhos que ele abre com aquele anel, aquilo é exatamente o que a sua mente faz. Ela abre um portal para você, tem um mundo do outro lado e você vai. Você assume uma identidade naquele mundo. Isso é o que a gente para de fazer na meditação. Ou, mais especificamente, isso é o que a gente se treina para parar de fazer. E agora vem a parte irônica, vem a parte paradoxal da meditação. Para você entrar em meditação, olha como o termo é importante, entrar em meditação ou entrar em concentração. Para você entrar nesse estado de meditação, você precisa entrar. Você cria um mundo na sua cabeça. Dessa vez você está fazendo intencionalmente, no sentido de que você sabe exatamente o que você está fazendo e por quê. Por isso, no começo, você tem uma sensação de ser uma coisa artificial, porque você está quebrando hábitos antigos e criando hábitos novos. Isso funciona para tudo. Então você cria esse mundo na sua cabeça, onde a meditação é uma coisa desejável, é uma coisa agradável, é uma coisa interessante. Você assume a identidade do meditador e você entra nesse mundo para realizar a prática de meditação. Um exemplo exato disso que você faz com o seu corpo físico é ir na academia. Você cria um mundo onde ir na academia é desejável. Por quê? Porque você tem um objetivo, seja perder peso, seja ficar musculoso. Você cria esse mundo na sua cabeça e você entra nele para você fazer as atividades. A partir do momento que o seu treino terminou, aquele mundo se desmancha e aí você pode entrar em outro mundo. É exatamente isso que acontece na meditação. Aí o pessoal sempre termina de treinar e posta em algum lugar, né? Tá pago. Até hoje eu não sei o que exatamente está pago, mas eu entendo o mecanismo que tem por trás. O que eles querem dizer com aquilo? A partir do momento que foi postado tá pago, é porque na mente da pessoa a atividade relacionada com aquele mundo foi concluída. Então o mundo do treino acabou, ele desmanchou. Por quê? Porque ele foi criado com base em uma vontade, a vontade passou, porque a atividade foi realizada. Isso é o que a gente faz 24 horas por dia. Esse é o mecanismo que a gente usa para entrar em meditação. E também o mecanismo que a gente usa para sair da meditação. Nós vamos falar disso. Então, o que é Bhavana? É esse desenvolvimento da mente. É você desenvolver a mente nessa direção. Qual direção, professor? Na direção de ficar parada. Como eu faço isso? Como eu faço para meditar na prática?
A primeira coisa é encontrar um objeto que você goste. A gente recomenda para todo mundo começar com a respiração. Eu sei que não funciona para muita gente, porque a pessoa não tem costume e ninguém tem costume de concentrar na própria respiração. E isso deixa a pessoa bem desesperada no começo, porque a coisa mais importante que a gente faz na vida, que é a respiração, a gente não sabe fazer no piloto manual. A gente deixa ela acontecendo no piloto automático o tempo inteiro, até alguma coisa dar errada com a nossa respiração. Aí a gente não consegue pensar em outra coisa. Aí vira o nosso tópico de meditação por excelência. Só que não vira um tópico agradável, então a gente não gosta de ficar preso ali. Então o que a gente faz? A gente foca na respiração. Professor, por que a respiração? Pessoal, para falar disso, a gente ia precisar falar de uma coisa que chama os 4 Satipatthanas, que nós vamos falar em outra aula. Vai ter uma aula específica sobre isso. Por enquanto, por favor, tenha um pouquinho de paciência e foca na respiração. Você pode usar o foco na respiração no seu nariz, e quando a gente fala foca na respiração, pessoal, é importante. Vocês precisam de uma sensação física na qual você vai se concentrar. Tá? Pode ser o ar que entra e sai do nariz, pode ser a sensação de respirar que vem na garganta, no peito, nas costas, o abdômen subindo e descendo, seus ombros se mexendo, um formigamento na mão. Tem aluno que foca na orelha. A gente não julga, tá? Onde funcionar. Não existe um jeito certo, entre aspas, de meditar. O que você precisa é encontrar uma sensação no corpo que seja agradável. Se ela não estiver lá, você produz ela, tá? Sempre através da concentração mesmo. E você foca ali. E toda vez que a sua mente desviar, você traz ela de volta. E você traz ela de volta gentilmente. Você não arrasta a sua mente, você não pega ela pelo colarinho assim e puxa ela e fala assim, volta aqui e fica na respiração. Não. Se você fizer isso, nunca vai funcionar. Porque a sua mente vai se sentir super atacada. Ela vai se sentir super, sabe, desengonçada. Ele fala, nossa, calma, eu não quero ficar aqui, é chato. Ele me pega pelo pescoço, ele me chacoalha. Tá? Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é convencer a mente de que aqui é um lugar gostoso para ficar. E não é para você mentir para si mesmo, sabe? Falando, ai, nossa, que gostoso. E por dentro você está assim, nossa, eu não vejo a hora de acabar isso aqui. Tá? É para você realmente encontrar uma parte dentro de você que seja agradável, que seja confortável de ficar. No começo, pessoal, não se enganem, a meditação é extremamente difícil de fazer. Não é uma coisa fácil. Por quê? Porque não é uma coisa que você sabe fazer. Não é uma coisa que você já fez alguma vez na vida e normalmente não é uma coisa nem que você tem interesse em fazer. Porque a gente vive na época em que tudo é muito de uma vez. É tudo muito rápido. Os vídeos que você vê em aplicativo aí tem 30 segundos no máximo. Teve uma época que tinha os famosos Vines, que eram videozinhos de 6 segundos, né? Que era muito engraçado, mas assim, eles morreram rápido. Então a gente vive em uma época em que a gente faz tudo muito rápido e ao mesmo tempo. E a mente de todo mundo está pulando para todo lado, o tempo todo. Não é coincidência que o nível de diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem aumentado dramaticamente no mundo. Porque a gente está criando um ambiente que alimenta isso, que ajuda no desenvolvimento desse tipo de coisa. É aí que entra a ideia de bhavana. Aquilo que você dá de alimento para a sua mente, ela vai desenvolver naquela direção. Então, se você alimenta a sua mente com um span de atenção muito baixo, ela vai ficar treinada para pular o tempo todo, sempre procurando uma coisa nova. Ela não vai conseguir ficar parada. E todo mundo sabe como é chato lidar com uma pessoa que é assim. E mais chato ainda quando você é a pessoa, porque você não encontra um momento de paz. Você está sempre procurando uma coisa nova para fazer. A sua mente ela sempre precisa de alguma coisa ali, alimentando ela, falando nela. E a gente está criando uma geração inteira de pessoas que são assim. O que vai ser e já está sendo um grande problema para todo mundo. Aí a gente entra com um dos benefícios da meditação. Não é um benefício exclusivamente egoísta para você,
como pessoa individual, é que você é parte de uma coisa muito maior. Então, quanto mais pessoas estiverem treinadas para meditar, menos sofrimento a gente vai ter no mundo e menos sofrimento a gente vai produzir no mundo. Porque a pessoa que não sofre não faz ninguém sofrer. Essa é uma verdade universal e atemporal. Só faz sofrer aquele que sofre. E aí o aluno vem me perguntar, tá bom, professor, então você está querendo me dizer que o fato de eu focar na respiração, seja no meu nariz, no meu peito, onde eu quiser, vai me fazer alcançar o nirvana? Olha, não, tá? Mas vai te permitir alcançar o nirvana. Porque a gente tem essa ilusão, pessoal, de que a meditação em si mesma, o ato de você entrar em calma, ela vai produzir alguma coisa miraculosa na sua vida. Às vezes até produz, porque o treinamento de meditação abre muitas portas para você, inclusive do lado de dentro. Do lado de fora, especialmente, isso fica bem claro, porque as pessoas começam a vir te pedir dicas, começam a vir te fazer perguntas. Pessoas que você nunca viu na vida falam, olha, me falaram que você entende de meditação, você pode me ajudar? Eu estou com esse e esse problema. Então você ganha essa possibilidade de ajudar outros seres. E você está sempre em paz, você está sempre calmo, você está sempre feliz, você é sempre uma presença benquista. Agora, a pessoa que está sempre nervosa, a pessoa que nunca para quieta, ela é o tipo de pessoa que ninguém quer por perto. Então, por mais sábia que ela seja, entre aspas, por mais conhecimento que ela tenha, ninguém vai querer escutar, porque vê o resultado daquilo diante de si. E isso nunca é uma coisa boa, porque você vê aquilo e você fala, nossa, eu não quero isso. E aí a pessoa pode te oferecer os melhores ensinamentos do mundo, porque você vê o resultado e você fala, não é para mim, eu não quero ser desse jeito. E você simplesmente se afasta, tá? E o que isso tem a ver com focar na respiração? Pessoal, é muito importante a gente saber para que serve cada coisa na doutrina budista. A meditação, ela não é um fim em si mesma, tá? Ela é muito gostosa, principalmente quando você começa a entrar nos níveis mais profundos de meditação, que a gente chama de dhyana. A gente vai ter aula só sobre isso. Mas, inicialmente, ela é uma coisa muito agradável. Quer dizer, no começo é bem chato, mas depois que você pega o jeito, começa a se tornar uma coisa muito agradável. Por quê? Porque você consegue gerar uma sensação de bem-estar dentro de você 24 horas por dia. Onde quer que você esteja, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, você consegue gerar uma sensação de bem-estar. Quando você domina isso. Você pode estar com dor crônica, por exemplo. A gente tem muito aluno que tem dor crônica. E o que acontece? Eles desenvolvem meditação e isso alivia dramaticamente a dor deles. Tá? Esse é um dos benefícios da meditação. Você trocar o foco. Não quer dizer que a sua dor crônica vai sarar milagrosamente, ou que você nunca mais vai sentir dor. Não é isso que está sendo falado, não é isso que está sendo prometido. De fato, um dos maiores problemas da vida humana que o Buda apontava é o fato de você não conseguir escapar disso. Você nasceu, você vai ter velhice, doença e morte. E junto com isso, naturalmente, você tem dor, desconforto, incômodo e assim por diante. O budismo não é uma pílula, não é um emplastro cubas que vai curar tudo aquilo que você tem na vida. O budismo ele é feito exclusivamente para resolver o problema do sofrimento. O sofrimento não é uma coisa física, o sofrimento é uma coisa mental. É isso que o budismo faz. Então, qualquer professor, qualquer monge, qualquer vendedor que venha te falar, olha, eu tenho uma cura para tudo aqui na forma do Buda, você pode correr dele. Ele resolve o problema fundamental da existência, que é o sofrimento, porque com o fim do sofrimento acaba todo o resto. Mas a dor, o prazer, o que é desagradável, tudo isso continua existindo. Você continua sendo sujeito a isso. A diferença é a maneira como você experimenta essas coisas. Você fica totalmente desconectado delas. É por isso, pessoal, que o pessoal vê a flor de lótus e fala, é o símbolo do budismo ou é o símbolo da meditação. Não. Tá? O símbolo do budismo é uma roda, que a gente chama de roda do Dharma. Eu vou colocar aqui para vocês verem.
A flor de lótus, ela é o símbolo do nirvana. Por quê? Porque a lótus, ela é uma flor hidrofóbica. O que isso quer dizer? A água não penetra nela, ela tem uma camadinha que não deixa a água pegar nela. Então, uma das coisas que o Buda explica é que você tem uma flor de lótus e é como se tivesse uma gotinha de água em cima dessa pétala ou dessa flor. E ela escorre sem deixar nenhuma marca para trás. O que eu explico para os alunos é que a sensação é como se alguém te batesse com um pedaço de pau, porque eu sou bem mais grosseiro que o Buda, né? O Buda era uma boa pessoa, eu não sou. É como se a pessoa te batesse com um pedaço de pau. Você sente a pancada, mas você não sente a dor. Isso é, de maneira bem simplificada, uma experiência de nirvana. Tá? Depois que a pessoa já voltou da experiência total, como é que ela interage com as coisas em geral. Eu gosto de falar isso, né, que é como se você virasse uma vaca no pasto. Tá? Essa é uma discussão para outra hora. Mas por enquanto, tá? E o que isso tem a ver com a meditação? Por que a gente fica dando essas voltas? Porque a meditação, pessoal, é o que permite que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas ouvem essas histórias fantásticas de iluminação, de despertar, e elas querem chegar lá imediatamente. Porque a gente tem um problema na tradição budista em geral, tá? Em qualquer tradição. Você tem histórias de iluminação automática, de pessoas que ouviram o Dharma por uma vez e imediatamente já se iluminaram. E aí as pessoas acham que isso vai acontecer com elas. E acham que é uma coisa fácil, que é só você ouvir o ensinamento certo, da maneira certa e pronto. Você está iluminado. Olha, pode até ser. Só que, se você ficar correndo atrás disso, nunca vai dar certo. Tá? Nunca vai dar certo. E geralmente o que não se fala nesses tipos de história é que as pessoas que estão sendo informadas sobre o Dharma, elas já têm um nível de prática muito alto. Elas já têm um nível muito bom. Nem sempre, você tem alguns casos estranhos, né, de assassinos que foram mandados para matar o Buda, e esses assassinos, eles não conseguiram matar o Buda, né, porque eles viram o Buda e ficaram aterrorizados, e nossa, me mandaram matar esse ser. Aí o Buda olha para eles e fala assim, vem cá, vocês queriam me matar, em vez disso eu vou ensinar vocês o Dharma. E eles, não, mas deixa para lá. E ele vai lá e ensina o Dharma para eles e eles alcançam o primeiro nível da iluminação. E esses são assassinos, que foram mandados para matar ele. Você tem inclusive o caso de um assassino em série no Cânone Pali que chama Angulimala, que é um dos assassinos mais famosos do budismo. Que o Buda foi conversar com ele e o cara alcançou o primeiro nível da iluminação ali e depois treinou e virou um super iluminado, junto com o Buda e com todos os outros que a gente ouve falar. E aí a gente gosta de se comparar com Angulimala, né? A gente fala, nossa, mas se teve esperança para um assassino em série, então tem esperança para mim, porque não é, nunca matei ninguém. Então, só que a gente não sabe o tipo de karma que o Angulimala tinha na vida, porque não só ele estava vivo ao mesmo tempo que o Buda, e ele estava vivo no mesmo lugar que o Buda, e ele ainda teve a chance de encontrar o Buda pessoalmente. Então, se você acredita em vidas passadas, aí você se pergunta, nossa, se esse assassino em série estava lá do lado do Buda, onde será que eu estava nessa época? Se você não acredita em vidas passadas, você fala, sortudo do caramba. Que é basicamente a mesma coisa. Só que aí você tira a sua responsabilidade pessoal. Quando você fala assim, né? Onde que eu estava na época? E o que eu estava fazendo enquanto o Angulimala estava se iluminando depois de matar vilas inteiras? Vai saber. Talvez a gente estivesse no inferno nessa época. Quem sabe? Agora, por que isso é tão importante para a nossa prática de meditação? Porque da mesma forma que você vai para a academia visando o seu corpo perfeito, ideal, você vai entrar na meditação visando um objetivo maior, uma coisa melhor, que é o quê? É a iluminação. E o que é isso? É um estado de bem-estar e felicidade permanente. Não vai embora. E você não precisa fazer nenhum esforço para entrar nele, porque ele fica ali de maneira permanente. É uma reorganização completa da sua mente, de dentro para fora, como se você refizesse ela. Você entra no código-fonte da sua mente, reestrutura ele e pronto. Você consegue. Falando assim parece uma coisa fácil,
Na prática, é literalmente a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. A menos que você dê muita sorte ou que você tenha um karma muito bom. Então, a meditação, ela é o meio que você vai usar para você chegar nesse estado final de iluminação. E não é, pessoal, só focando na respiração, tá? O ato de focar na respiração ou em qualquer outro objeto que seja bom para você é para você treinar a mente a ficar parado em uma coisa só. E você faz isso produzindo esse estado de bem-estar e felicidade passageiro, que vem com a meditação. Então a meditação ela não é só um exercício, ela é um exercício extremamente agradável depois que você pega o jeito. E o problema de a gente falar assim é que o aluno acha que se ele não estiver se sentindo super bem o tempo todo na meditação, ele está fazendo errado. Olha, pode até ser, só que mais provavelmente não é. É só que você ainda não pegou o jeito. Você precisa se acostumar, é um hábito que você está desenvolvendo. Da mesma forma que a primeira vez que você vai na academia você fica totalmente perdido, tem um monte de gente gritando, gemendo, agachando, fazendo ruídos estranhos e você lá com seu pezinho de 2 quilos assim, totalmente desesperado. Você não sabe o que está acontecendo. E depois fica uma dor horrível no seu corpo, uma semana, duas às vezes. Por quê? Porque você ainda não acostumou. Mas é só você não parar. Você continua e com o tempo você vai vendo resultados cada vez maiores. E o seu esforço ali vai ficando cada vez menor. No sentido de que você sabe exatamente o que é para fazer e como. Você sabe, entre aspas, entrar na posição, pegar o peso do jeito certo, sentir o músculo da maneira correta. A mesma coisa você vai fazer para você entrar em meditação. Você vai saber focar numa parte boa que te deixa confortável, de maneira que você não durma, porque muitas vezes, quando a gente está meditando, a gente começa a dormir. A gente está tão acostumado a ficar com a mente no 220 o tempo todo, que quando ela finalmente acalma, ela fala, nossa, como aqui tá gostoso, eu vou dormir. E ela dorme. E você perdeu a sua prática de meditação. Por quê? Você dormiu, tá? Aí tem muita gente que fala, professor, eu tenho problema para dormir. Se você tem problema para dormir, mas você dorme na meditação, começa a meditar antes de dormir, tá? Porque aí você vai dormir. Mas não se acostume a dormir na meditação. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar o seu foco, seu ponto de foco, e você pode vasculhar o seu corpo, procurando um objeto que você queira focar. Que nem eu falei, pode ser o ar que entra e sai do nariz, pode ser a sensação que você tem aqui em cima, ó, nessa parte aqui do lábio superior. Tem gente que não consegue sentir nada aqui, tem gente que consegue e gosta bastante. Você pode focar nessa região, você pode focar no plexo solar, que é essa região um pouco acima do estômago. Tá? Você pode focar no próprio estômago, no movimento que o abdômen faz, nos seus ombros. Tem muita gente que gosta de focar nas mãos, porque as mãos costumam ter uma sensação muito agradável para algumas pessoas. Então você encontra um ponto e você deixa a sua atenção pousar ali, de uma maneira bem leve. Não leve demais, porque senão você vai embora com qualquer ventinho que soprar. E não pesada demais, porque senão você fica assim e fica extremamente desagradável e começa a dar dor de cabeça. Tá? Você sabe que você está fazendo errado se você estiver ficando com dor de cabeça. Ou se você estiver sentindo muita pressão aqui na testa, pressão em volta dos olhos. Tá? Aprende a ir relaxando, vai soltando. Não tem nada para fazer nessa hora. Tá? A única coisa que você precisa fazer, entre aspas, que você está se permitindo fazer, é focar em alguma parte confortável do seu corpo. E isso é bom em si mesmo, porque produz um resultado muito bom e também porque é muito agradável, porque é confortável. Então é uma coisa que te faz bem na hora e te faz bem depois. É o tipo de coisa que o Buda elogiava dramaticamente. Porque ele falava, se é uma coisa que te deixa feliz aqui e agora e te deixa feliz no futuro, porque desenvolve coisas boas, então você pode ter certeza que isso é uma coisa boa, na qual você pode deleitar. É isso que a gente faz aqui na meditação. Então encontre o seu ponto de foco e mantenha a atenção ali. Toda vez
e a atenção desviar, você traz ela de volta. Ela desviou, você traz ela de volta. No começo, pessoal, demora um pouco para você perceber que a sua atenção desviou. Aí que entra o que a gente falou no outro vídeo, sobre sati, que é o ato de você manter as coisas corretas em mente. O sati vai te lembrar, quando você desviar a atenção, vai falar, olha, você não devia estar aqui, você devia estar aqui. E aí você volta gentilmente. Não adianta, pessoal, ficar frustrado, porque a sua mente faz isso, tá? Ela gosta, é o que ela foi feita para fazer. Foi feita entre aspas. É o que a sua mente foi feita para fazer. O objetivo dela, a função dela, é ficar pulando. Ela fica procurando ameaças, ela fica procurando problemas, e se não tiver nenhum, você pode ter certeza que ela vai criar um. Tá? Todo mundo sabe o que eu estou falando. Tem gente por aí, se você não conhece ninguém assim, é porque é você. Tem gente por aí que, se não encontra nenhum problema, inventa algum. A sua mente é igualzinho, porque você vê as pessoas agindo, e as pessoas, na verdade, são mentes se manifestando no mundo. Porque você vê as pessoas por aí e você acha, nossa, essa pessoa é assim, assim, assado. Na verdade, não. Na verdade, é uma mente que se manifesta através de um corpo, através de palavras, através de ações e assim por diante. Então, aquilo que você vê no mundo real, entre aspas, no mundo físico, material, é o reflexo desse mundo digital, desse mundo virtual. É por isso, pessoal, que a internet é uma bagunça. A internet é um monte de mente que não tem mais a limitação do corpo. Então você vê elas interagindo e pronto. Se você quiser ver o que o mundo pensa, é só você olhar o tráfego da internet. Você dá uma olhada no Google ou em qualquer site de busca que você preferir e procura os status, né, de o que as pessoas mais buscam na internet. Quais são os sites mais visitados e assim por diante. Você vai ver no que as pessoas pensam. Porque é nisso, é exatamente isso que acontece. A mente direciona, o corpo vai lá e vai atrás. Na meditação, a gente está treinando a mente para querer outras coisas, para fazer outras coisas. Então a nossa mente entra num estado de eu quero meditar, eu preciso meditar. Por quê? Porque eu não aguento mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. E eu quero encontrar um caminho que me conduza ao fim do sofrimento. Tem um cara lá da Índia, 2.600 anos atrás, esse aqui, que fica falando, olha, se você meditar, você consegue colocar fim ao sofrimento. Se você olhar para as coisas nos termos certos, na maneira correta, você consegue não sofrer mais. E aí a gente tem um grande problema aqui no Ocidente, que é o quê? A gente foi criado, a maioria das pessoas, na tradição cristã, principalmente no catolicismo romano. E desse ponto de vista, o sofrimento é visto como uma coisa boa. O sofrimento é visto como uma coisa que é igual a ser igual a Cristo. Então você vê que a gente tem esse grande problema no Ocidente, que é você achar que o sofrimento é uma coisa boa, que é uma coisa nobre. Do ponto de vista do Buda, é uma coisa totalmente idiota. É uma coisa desnecessária. É uma coisa que você faz na sua vida porque você é incapaz de fazer da maneira correta. Você é literalmente, do ponto de vista budista, ignorante, no sentido de uma pessoa que ignora a verdade, que ignora a maneira correta de operar a mente, para aquilo não produzir mais sofrimento. A meditação, pessoal, ela é um dos passos que você vai tomar nessa direção. E você não precisa começar com muito. Você começa com 5 minutos por dia. É só isso, você começa assim. 5 minutinhos por dia. Todo mundo tem 5 minutinhos. Nem que você esteja parado na privada. Depois que você acordar, antes de você ir dormir, entre o almoço e escovar os dentes, você pode fazer 5 minutos de meditação. Você encontra um lugar para sentar, ou pode ficar em pé mesmo, caminhando. Você estabelece o seu foco. Vamos colocar que você vai focar nas narinas, por exemplo, no arzinho que entra e sai das narinas. Você dá uma respirada profunda, depois mais uma, para você sentir o ar ali, para você saber qual é a sensação na qual você vai focar, e você pousa a mente ali, carinhosamente, com cuidado, suavemente. O símile que a gente costuma usar, porque ele está no cânone, é o quê? É você pegar um filhotinho de codorna na mão.
Se você segura forte demais, você mata o filhotinho. Se você segura solto demais, ele voa. Então você faz assim. Você faz uma mini gaiolinha bem suave, bem gentil. Ela não pode sair dali, mas você nunca vai sufocar ela. Você nunca vai judiar dela. Porque se você judia da sua mente, como a gente faz o tempo inteiro, ela devolve isso para você na forma de emoções negativas. Então você fica frustrado, você fica irritado, você fica nervoso, você fica enjoado, você fica triste. Por quê? Porque você está operando a mente da maneira errada. A mente, pessoal, não é o ser, não é uma entidade, ela não é uma pessoa que está ali para te judiar. Ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta, ela é um processo. Você opera ele de uma certa forma, ele funciona daquela forma. Você opera ele de uma outra forma, ela funciona de outra forma. E esse funcionamento da mente se traduz como? Na sua experiência subjetiva e individual da realidade. É assim que funciona. A meditação, ela serve para você treinar isso, para você fazer isso de uma maneira mais hábil, mais precisa. Porque aí, como diz o próprio Buda, conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, você consegue pensar só naquilo que você quer pensar e você não pensa em nada daquilo que você não quer pensar. Você desenvolve um controle mental absoluto praticamente. Você simplesmente aparece um pensamento na sua cabeça, você não vai junto com ele. Você consegue olhar para ele assim. Normalmente, a gente fica assim com os nossos pensamentos e emoções. A gente fica grudado neles. Por quê? Porque a gente é destreinado. Quando a gente começa a se treinar melhor, é como se você fizesse assim. Você está aqui, a sua mente está aqui. E ela começa a jogar opções para você. Porque é isso que ela faz. Ela cruza informações, ela cruza dados e ela produz coisas. Ela joga para você, para a sua consciência. O problema é que em português a gente não tem uma palavra para isso. Em inglês a gente chama de awareness, tá? No budismo a gente chama de chitta ou de manos. A gente tem várias palavras sobre isso. Mas o que eu quero dizer? A sua experiência consciente. É isso que é awareness, tá? Então você tem a sua experiência consciente e ela fica. A sua mente fica jogando coisas para ela e fala: olha para mim, olha para mim, olha para mim. E você, destreinado, vai indo toda vez. Quando você começa a se treinar, e o treinamento começa aqui, a mente faz assim: olha para mim. Você olha, em vez de fazer assim imediatamente, você faz, Aí a mente desmancha aquele mundo. Por quê? Porque ele se alimenta da sua atenção. Tudo aquilo que existe só existe porque está sendo alimentado, porque está sendo mantido em existência. No caso de um pensamento, é a sua atenção que mantém aquele pensamento em existência. É o recurso que ele consome, é o combustível dele, é a comida dele. É daí que vem a palavra upadana, que a gente traduz como apego, mas apego é uma péssima tradução e a gente vai falar sobre isso. Então, o que você faz? Manteve a sua respiração, a mente escapou. Traz ela de volta gentilmente. Escapou de novo. Traz ela de volta. A mente escapa 100, 200, 1000 vezes, você traz ela de volta gentilmente. Com o tempo, ela gosta de ficar aqui, porque ela vê que não adianta. O Buda usa um símile muito legal, que é como se você fincasse um grande moirão no chão e amarrasse 6 animais ali. Os animais são os seus sentidos, né? Os seus 5 sentidos físicos mais a mente. Se o moirão está mal amarrado, né? O animal mais forte puxa e leva tudo com ele. Leva o moirão, leva os outros. Se o moirão está bem firme no chão, os animais podem puxar à vontade. Que o que vai acontecer? Eles vão cansar. E aí, quando eles cansam, eles deitam ali e eles ficam calminhos, tá? Esse é o símile que o Buda usa, que é muito apto. Porque às vezes é uma coisa pelos olhos e você fica super empolgado. Vem pelo ouvido e aí você fica super empolgado. Vem pela boca, vem pelo tato, tá? E assim vai. Às vezes você tem uma ideia super emocionante que você vai embora e larga todo o resto para trás.
É assim que funciona. A meditação é para você não deixar isso acontecer mais. Você fica aqui e você aprende a ficar aqui. E por que que isso é tão bom? Porque você nunca mais depende de nada externo para a sua felicidade. Você ainda aproveita as coisas externas. Você ainda pode escutar uma música, você pode comer uma comida gostosa, você pode fazer uma coisa que você acha legal. Ler um livro, por exemplo. Então, quando você faz isso, o que você está fazendo é: eu não preciso de nada externo para ser feliz. Se você me jogar pelado no meio do mato, eu consigo ser feliz. Eu vou ter uma certa dificuldade para sobreviver ali, mas em nenhum momento eu vou ficar triste, desesperado, infeliz, porque a minha felicidade não vem dessas coisas. É isso que você aprende a desenvolver com a meditação. Tudo bem? Então a meditação é isso, é esse desenvolvimento mental. A meditação é você desenvolver a mente na direção da plenitude, da paz, da calma. Ela ficar parada, se sentindo bem, sem precisar de mais nada. Por isso que você vê monges bem treinados que ficam 6, 8, 10 horas em meditação, sem nenhum problema. E eles levantam como se nada tivesse acontecido. E eles saem de lá se sentindo muito melhor. Porque o processo é maravilhoso. E aí, durante esse processo, você começa a ver coisas na sua mente. Você começa a ver camadas da sua mente que você não sabia que estavam ali. Aí começa o processo que a gente chama de insight, que muita gente chama de vipassana. E muita gente gosta de dividir a meditação entre calma, que é samatha, e vipassana, que seria a parte de insight. Isso não existe no budismo original, tá? Isso é uma invenção moderna. O Buda sempre falou, é como se fossem duas pernas. Você precisa das duas para caminhar. Então você desenvolve essa calma, entre aspas, porque a partir dela você vê a sua mente se mexendo. Se você tem um lugar estável para onde ver as coisas, você consegue ficar parado. E aí você consegue ver aquilo que se move. E você consegue ver como se move e por que se move. E aí você consegue fazer parar de se mover. Esse é o ponto principal. Porque você vê que é tudo inventado, que é tudo construído, que você inventa coisas na sua cabeça, junta nelas e vai embora. E depois você começa a agir no mundo com base nessas invenções. E aí você não sabe por que exatamente que você está sofrendo. Mas o Buda fala, olha, é porque você está fazendo tudo errado. Então o nosso primeiro passo é essa meditação. Depois que a gente já se estabeleceu no resto. Não adianta você tentar meditar se você não tiver uma boa base de virtude. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.